Depois eu posso trazer mais trechos aqui numa próxima leitura para a gente, mas a questão que me interessa nesses pequenos trechos compilados, né, é uma genealogia do pensamento que visa conservar e melhorar os processos ecossistêmicos. A gente vê, enfim, quase um século de pensamento sobre o solo, sobre a necessidade de mantermos e nos envolvermos com sistemas naturais saudáveis, de que as nossas ações, que a nossa viabilidade venha de empreendimentos que sejam biocriteriosos, né, como diz o Tony. 1940, antigo. O Igor comentando do porco, né? Esse poema dele, A Matança do Porco, é um poeminha bem curtinho assim, mas muito interessante. E uma coisa interessante do Barry, né? É que ele, em alguns momentos, ele é jocoso, assim, ele tem um humor, assim, também muito sarcástico, né? Então, ele diz assim, deixe esse dia começar de novo a transformação de porcos em pessoas, não o contrário. Não de pessoas em porcos, né? Ele é muito engraçado com essas coisas. Ele tem uns poemas muito bons. Falando então, né, dessa genealogia de pensamento ecológico, sistêmico. O Wendell Berry também está há muito tempo, né? Assim, os ensaios do Wendell Berry são da década de 70. O livro que ele escreveu, The Unsettling o Desassentamento da América, já tem aí também muitos anos. E em 1970 ele já denunciava a Revolução Verde, né? A primeira parte do livro é um relato de caderno de campo sobre o que acontece na propriedade nos meses do ano. Mas aí ele identifica espécies, ele fala dos pássaros, fala dos animais, fala das árvores, né? E aí na segunda parte do livro ele escreve ensaios sobre a ética da terra. Ele foi responsável por uma série de fundações de parques nos Estados Unidos, ele foi responsável por vários cursos de engenharia ambiental e florestal em várias universidades, né? Enfim, foi uma figura muito expressiva, assim, considerado um dos pais da ecologia profunda, né? O Aldo Leopold, o Mollison, o Holmgren. Mais recentemente, um livro que me impactou muito, assim, né? E me apoiou muito nessa construção de uma narrativa não ortodoxa, né? Sobre o campo, sobre as minhas memórias, foi o James Rebanks. E ele escreveu dois livros, assim, um pouco autobiográficos, né? Sobre a relação dele com a região dele. Ele vem de família de produtores rurais e mora lá há muito tempo e tal. E ele conta pela saga da família, né? A chegada da Revolução Verde. E, de certa forma, no segundo livro, ele conta já a virada de chave dele. Então, a relação dele muito boa com o avô, muito parecida com a minha situação. A dificuldade dele com o pai querendo modernizar tudo, o pai na pressão, né, da Revolução Verde, que na época ele não entendia e depois o livro vai trazendo um desfecho, no sentido de que o pai dele precisou se adequar à Revolução Verde porque estava endividado, né? Que é uma das armadilhas da Revolução Verde, né? Cria linha de crédito para um modelo de produção que sabidamente deixa o cara vulnerável e dependente, né? Então, o desfecho dele, assim, os anos que ele passou decepcionado com o pai e tal, e depois ele entendendo, né, a situação do pai. E aí já chegando nele, hoje ele continua como produtor rural, se tornou um escritor assim de sucesso. A editora que faz os livros dele é a editora Pinguim, que é uma editora grande na Inglaterra. Então os livros já estão sendo traduzidos para várias línguas. Ele tem um contato com o Endelbert, se não me engano, o Endelbert fez um dos prefácios de um dos livros dele. Enfim, então o Rebanks também foi uma referência assim para mim nesse sentido, né, de confiar de confiar que seria valioso, por exemplo, contar uma história a partir da relação pessoal familiar, né, de quem viveu no campo. Só que, claro, a minha proposta juntou algumas coisas e absorvi muito dessa influência do Rebanks, mas o livro tem assim um quê não de manual, mas de trazer ferramentas, né? Então não é só a questão literária, eu gosto de escrever, né, enfim, mas é mais a questão assim, é uma junção dessa questão de escrever bem uma história, mas ao escrever, compartilhar ferramentas, né? Então, o caderno de gestão, princípios de gestão, princípios do desenho ecológico,
né? E aí tem sido essa proposta de fazer toda essa amálgama, né? De forma despretensiosa, mas de forma que as pessoas que queiram ir para o campo consigam pensar o campo com mais integralidade, de forma mais sistêmica, né? Ir para o campo não é você fazer um curso no Sebrae, montar um pequeno negócio rural e ir para lá com um conjunto de planilhas. Isso não é sucesso, né? Mesmo que o negócio dê certo dessa maneira, isso não é sucesso, né? O sucesso é quando a gente consegue plantar outras pessoas ali com a gente, né? Estava falando um pouco sobre isso ontem com o pessoal que veio para. A gente fez uma interação ao vivo ontem com o pessoal que está interessado no curso, né? Que abriu turma nova agora ontem. E aí a gente fez uma reunião ontem, tirou dúvidas. Eu falei muito sobre essa questão da transferência de terras que a gente está vendo no campo hoje, da necessidade de sucessão familiar, né? Inclusive, se tiver alguém interessado no curso, tá, gente? Venham falar comigo. Tem, temos uma nova turma se formando agora. E aí estava conversando sobre isso ontem, né? Essa necessidade de a gente plantar a gente no campo. Então, o sucesso integral é quando você fica ali, mas fica bem. Quando o seu viver ali permite que outras pessoas vivam depois de você também bem. Sucesso integral é que, a partir das maneiras que você se viabiliza num território, o território melhora, né? Isso é sucesso integral. Uma planilha com balanço positivo no azul ali e um lucro anual, e uma propriedade que vai devastando, uma propriedade que vai degradando a nossa saúde, as nossas relações, uma propriedade que não tem capacidade de receber a geração mais nova porque eles não estão interessados em um modelo industrial de produção, né? Isso não é sucesso. Sucesso tem que juntar tudo, né? Vou deixar aqui para a gente bater um papo. Para, Thais, você tá tentado, velho. Calma aí. Esse cachorro meu ele é tão inteligente, está acontecendo o seguinte: tem dois filhotes lá fora, eles estão brigando lá fora, estão fazendo arte, né? E eles sabem que quando eles fazem arte lá fora, eu dou bronca, eu dou uns gritos neles lá fora. Então, quando eles começam a fazer barulho lá fora, ele já vem para perto de mim, já bota a cabeça no meu colo e fala assim: não sou eu. E é engraçado porque é automático. Tipo assim, quando algum cachorro está fazendo alguma coisa errada, ele automaticamente ele dedura, porque ele vem para perto de mim e olha para mim, tipo assim: tá acontecendo alguma coisa, mas não sou eu. Tipo, se for dar bronca, dá bronca lá que eu tô aqui, não tô fazendo nada. Vocês estão achando que é brincadeira? Olha aqui ó, o que ele faz. Ó. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó, aqui, ó. Pera aí, tem que ser pra cá. Ó, aqui. Ó, não pode subir não, cara. Desce aí. Pode sair fora. É muito grande para. Você não é um pincher, não, velho. Você é um cachorro grande, sai fora. Quem gostaria de comentar ou perguntar? Lembrando vocês que são apoiadores do livro, né? Que esse momento é um momento de tirar dúvidas sobre a transição de vocês, o planejamento, tal, que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá? O Igor colocou ali, puta aberta, 1940. Pois é, o livro, aquelas, aquelas coisas, tudo que eu li de 1940. A gente tá um pouquinho atrasado. Eu falo, o povo não acredita que a gente tá atrasado. Olha o seu Lucas chegando, Sigefredo. Pode falar, meu amigo, fica à vontade. Pessoal, então, boa noite, Eurico, querido. Bom, Boa noite, pessoal. Bom, feito coco. E você, tudo bem? Todos, espero que todos bem. tô bem também, Eu, obrigado. eu, eu sempre, eu sempre fico pensando em encostar mais aqui, ouvir e tal, mas as suas provocações sempre me induzem a querer participar e falar. Aí eu não aguento e eu Dá um, acabo dá tendo que um, falar. mas não sou eu, são os autores, é porque a gente está atrasado, Lucas. Nós estamos muito atrasados, Nós nós estamos estamos muito mesmo. atrasados, cara. Estamos atrasado e andando para trás ainda, ou seja, a gente vai ficar cada vez mais atrasado, né? Quando a Mas gente ainda vai. bem que tem quando- você para trazer um pouco de luz, né? E jogar luz sobre as coisas e estudar as referências. Enfim, eu tenho anotado e baixo uns livros de audiobook, né? Para ficar ouvindo pelo caminho aí. Acho sempre muito pertinente, muito bom, né? Obrigado mais uma vez, Eurico. Eu Sempre que muito bom, agradeço cara. vocês, gente. A companhia de vocês é que torna isso possível. Muito bom, prazeraço. E assim, o que me tocou mais na sua fala aí foi sobre plantar gente no campo, né? A gente reclama muito da dificuldade que é ter pessoas trabalhando, encontrar pessoas para trabalharem, para ser parceiro, para ser funcionário, para viver no campo, né? E a gente vê essa geração de um tipo de gente, né, que
e gosta de ficar no campo observando e aprendendo e praticando coisas, acabar, né? Essas gerações vão minguando, né? Esse tipo de gente vai ficando mais raro. E vão surgindo outras gerações, né? Com outro tipo de visão, com outro tipo de conhecimento. Então, sempre muito bom, mas ao mesmo tempo tem umas perdas aí, né? Na medida que a gente perde solo, a gente perde gente também, né? Que cuida do solo e tal. Aí eu só fiquei com vontade de comentar um pouco de como Tem, o meu tem uma erosão do tecido social e cultural, né? Tem um esgarçamento. muito grave, muito acentuada, às vezes difícil de reverter, né? É. E muito rápida, né? Muito acelerado, né? Então, assim, é muito urgente a tomada de decisão, assumir, né? Uma postura, se não for no campo diretamente, no primeiro momento, que seja apoiando o campo de várias formas e tal, né? Mas me ocorreu, assim, o, quando eu dei forma, né, no sonho da Fazenda Sertão, é, eu fui, né, a gente vai tentando elaborar um pouco mais e esculpir um pouco mais a história, né, tentar chegar numa essência um pouco mais fácil de transitar e de executar também, né. Aí eu quis comentar com todos, né, que a história assim, a fazenda ela tem são três pilares. É a produção orgânica, é a produção em agrofloresta, para atender o mercado local da região metropolitana de BH, especialmente Brumadinho. O turismo rural de base comunitária, que é uma ferramenta para envolver as pessoas no que está acontecendo, né, convidá-las para mais perto e trocar tecnologia, trocar informação. E a mesma coisa com a escola do campo, né, a escola da terra, que é o lugar onde os cursos podem acontecer de maneira mais dirigida ou de maneira mais intencional, né, em termos de troca de saberes. E esses três pilares, eu acho que eles são muito importantes, assim, tanto para a parte de receita, né, de complementar, né, acessória do empreendimento, como para uma ampliação do significado, né, que não é só produzir e vender, né, não é esse, passa por aí também, mas não se reduz a isso, né. E aí tem a ideia de, junto com o alimento, ou até mesmo sem o alimento, trocar experiências e aprendizados e, enfim, promover um despertar da consciência, da consciência integral, né, da consciência do corpo como um todo. Então, dessa maneira, talvez eu não esteja plantando árvores ou pessoas no campo para meu próprio empreendimento ou para minha própria geração, mas imaginando que isso no futuro, se já é necessário agora, no futuro vai ser mais ainda, né? Então, receber escolas, receber grupos de turistas, receber pessoas que estão viajando, passando pelo território e compartilhando com o coração aberto, né? Os meus aprendizados de campo têm sido uma ferramenta que me nutre muito, né? Financeiramente é bom, é, dinamiza algumas coisas da fazenda que estão às vezes né, não estão exatamente na ordem do dia de tantas prioridades que existem, mas de repente você tem que mobilizar todo mundo para dar uma organizada numa coisa, para receber o grupo, né? E aí isso já vira todo mundo já fica envolvido, né, naquela história de receber o grupo. E quando vem o grupo, é a festa, né? Tudo antes é preparação para a festa e quando chega um grupo que interessado, né? Porque exige também um deslocamento, né? Você não liga a tela e a coisa está lá, você precisa se deslocar até uma fazenda, se dispor ao sol, à chuva, é o que está acontecendo naquele momento e aí é uma celebração, né? Então, assim, plantar a gente também com alegria, uma coisa que me ocorreu aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço, irmão. Ô Lucas, eu dei aula de capoeira há muitos anos, né? Inclusive fora do Brasil.
E, e eu tinha uma ligação muito forte assim com a ancestralidade musical da capoeira, né? E então era muito difícil para mim, todos os anos que eu vivi fora do Brasil, a não ser quando eu ia em eventos assim que tinham pessoas mais proficientes na parte musical, né? Eu não me sentia muito movido a jogar muito, né? Eu Uhum. dava aulas, as aulas eram muito boas, os alunos gostavam muito, mas toda vez que tinha uma roda, eu tinha que firmar o ponto, né? Era eu Não que dava reggae, não dava samba, né? Assim, né? eu tinha que firmar o ponto. Então eu tinha que tocar, eu tinha que cantar, eu tinha que segurar ali, o pessoal fala, né, segurar o axé ali e tal. E é engraçado que o axé vem de arquétipo, que vem de energia primal, assim, né? É, vem de arquê, né? Enfim, é, e aí os alunos, eles achavam ruim, assim, porque o australiano, ele, ao contrário do europeu, né? O europeu está sempre acostumado com muitas línguas. Então, quando você chega com a capoeira na Europa, e parte da capoeira tem um pouco a ver com o domínio do português, porque as pessoas precisam cantar em português, Uhum. aquilo para o europeu não é muito novidade, porque todo mundo já fala três, quatro línguas e tal, e é só mais uma, né? Mas Uhum. o australiano, ele é muito bairrista, muito metido ao anglo-saxão e ficou isolado ali na Oceania. Então os caras não gostam de mostrar uma fraqueza, né? Eles não gostam de, tipo, se colocar naquela posição de ter que. Claro que eu estou fazendo uma generalização, mas você vai entender onde é que eu estou chegando. Uhum. E aí o dia que eu marcava a aula de música, é, às vezes faltava mais da metade dos alunos. Uhum. E aquilo começou a me incomodar, porque assim, pensando aqui, né, na gestão holística aqui que eu trabalho, eu olhava e não via uma base futura de recursos sendo construída para mim, né? Eu ficava, pô, então eu vou envelhecer tocando berimbau e cantando para esse povo aqui, e ninguém vai cantar para eu jogar, pô, né? Uhum. Uhum. E, e aí teve uma menina que ela começou a treinar comigo, ela tinha por uma questão da vida dela lá, ela ficou longe do mestre dela e tal, era menina da capoeira Angola, não tinha capoeira Angola lá na região, eu também não ensino capoeira Angola, mas talvez fosse uma capoeira mais coerente que ela via na região, e ela começou a ir lá e treinava comigo de vez em quando e tal. E ela chegou um momento, ela falou assim: "Ô, Eurico, eu queria muito ensinar, mas eu não me acho muito preparada." Eu falei: "Então, você só vai ficar preparado quando você começar a ensinar, porque tem um monte de coisa que você só sabe que você vai ter que aprender quando você começar." Uhum. "Ah, mas eu tô longe do meu grupo, tô longe do meu mestre, não tem capoeira Angola, não tem não sei o quê." Eu falei: "Ó, é o seguinte, eu te dou o apoio que você precisar, você não precisa falar para ninguém. Eu tenho instrumento, eu tenho as coisas aqui, você vai pegando emprestado até você comprar, até você dar um jeito aí, vai chegando gente aqui, você enfim, né?" E Uhum. aí cedi o espaço com o pessoal muito bairrista na capoeira também, eu dava aula num colégio técnico. Eu falei: "Pega um horário aqui no salão que eu não estou usando, um outro dia aqui, pode começar a dar aula aqui e tal." Olha só. E, e vai para frente. E aí um aluno meu falou assim: "Pô, Rico, mas você está dando rasteira em você mesmo, que você está botando a menina para dar aula no mesmo lugar que você dá aula, né? Vai criar competição no mesmo prédio." Eu falei, cara, não tô criando competição nenhuma. Eu tô plantando mais gente fazendo a mesma coisa. Eu tô aumentando a nossa capacidade de jogar capoeira num país que ela não é nativa. Enfim, para encurtar a história, um dia eu cheguei lá, cara, e essa menina tava lá com quase umas 10 pessoas, e ela tinha uma voz bonita, já tinha estudado um pouco de música, e ela tava assim, cara, cantando, mas com o pulmão cheio. Uhum. Um sotacão assim carregado, mas muito afinada, sabe? Uma Uhum. base assim vocal de quem teve, né, erudição musical, sabe? Que na capoeira o pessoal não canta, o pessoal grita, né? Eu Uhum. inclusive, mas ela não, tinha muito afinada assim, né? E aí eu cheguei lá, cara, e o pessoal, cada um com um instrumento assim, um tentando tocar o berimbau nem equilibrava direito, o outro tocando um pandeiro meio abafado ali, o outro, né? É, tecnicamente, a não ser a voz dela, tava tudo meio esquisito. Uhum. E ela cantando muito bem. E tocando também, ela tocava bem. É, E aí eu parei na porta, cara, e fiquei aqui olhando aquele negócio ali, né? E, e aí tem tudo a ver com isso aí que você está falando, porque é o seguinte:
Ao invés dela dizer assim, pessoal, olha, vocês precisam saber cantar e tocar, e tal dia nós temos aula, ela simplesmente curtia tanto aquilo que o pessoal que começou com ela não via aquilo ali como um dever, uma exigência. Ela simplesmente levou o pessoal nessa coisa da festa que você falou aí. Uhum, Toda vez que ela cantava, não era um dever, era uma festa. Ela adorava poder cantar em outra língua. Ela adorava uhum, fazer aquilo ali. E aquilo vinha naturalmente. Então, aí um dia, eu peguei e levei esse aluno meu lá, né? Falei assim, ó, nós vamos, o nome dela de capoeira é Madeira, né? Que ela era dura pra caramba. É difícil, mulher normalmente é flexível, mas ela era dura igual uma tábua. Aí o nome dele era Madeira. Aí eu falei pra esse cara, e esse outro cara a gente chamava ele de touro, que ele era grosseiro, jogava capoeira igual um touro naquela estourada da Espanha. Eu falei, touro, nós vamos lá na Madeira hoje. O que nós vamos fazer lá? Só tem iniciante, só que ele era todo metido a sabichão, né? Não, nós vamos lá. Aí eu parei com ele na porta, cara. Quando a gente parou na porta, tava todo mundo cantando, todo mundo tocando assim. Pandeira, tabaco, birimbau, todo mundo cantando. E ela lá liderando aquela cantoria lá, aquela farra, né? uhum. E aí ele foi entrar assim, eu segurei ele assim, falei, não, espera aí, só escuta. Fica só escutando aí. Aí ficou escutando, 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 deu assim uns 2 minutos assim, veio pra mim, Tori, e aí, você gostou da música aqui? Ele falou assim, gostei. Ele falou assim, dá vontade de jogar? Ele falou assim, dá. Eu falei, então, é competição ou é cooperação? Você ter mais um lugar para jogar. É, E tem a ver com isso que você falou, porque é uma festa e a festa planta gente. é, Sem ter que ter muita didática, sem ter que, sabe? é, é isso aí. Tem uma É música, isso aí. é distraído, tem um momento de conexão entre as pessoas que a guarda está mais baixa ali, que está todo mundo relaxado, está todo mundo, né, mais afetivo e Uhum, tal. uhum. E com certeza, cara, isso é plantar a gente no campo. Com certeza. É. Os aprendizados estão muito ligados ao prazer, né? Os aprendizados do afeto, né? Eles estão muito ligados ao prazer. E aí você é tão bom para você que você quer para o outro também, né? É. E a gente não tem isso, né? Assim, aí tem um outro problema que eu vejo, assim, e vocês vão me perdoar, assim, as minhas generalizações, mas é um problema que eu vejo, por exemplo, dessa esquerda urbana, que inclusive chega colonizando os encontros, né, de agroecologia e tal, querendo problematizar os assuntos. É o tempo inteiro problematizando, problematizando, problematizando. Um dia eu falei pro cara, pô, quando é que esses filha da puta vão chegar aqui solucionando? Né? Aí o cara fala, ah, não, Rick, você tá muito chato, você tá muito. Não, eu falei, não, pô, chega num lugar e aí não pergunta. Pô, Paulo Freire, né, gente? Mais um mestre aí que deixa a gente atrasado também. Pô, chega no lugar e pergunta pra pessoa o que que ela precisa, Uhum, sabe? Escuta. Qual que é a demanda dela? Às vezes, né, por exemplo, o encontro de agroecologia que teve aqui em Santa Catarina, o cara estava chateado, veio falar comigo, falou, pô, Rico, eu estou precisando de controle contábil, eu estou precisando de estratégia para fazer venda direta. O pessoal aqui chegou aqui discutindo LGBTQ+, não sei o que lá aqui, feminismo e dizendo que os homens iam ter que cozinhar para a mulher no encontro aqui para mostrar que a gente é igualitário. Falei, cara, eu não tenho problema de cozinhar para ninguém, mas isso aqui não é o que vai adiantar minha vida hoje, né? A humildade é necessária, né? E aí, nesse sentido que você faz aí na Fazenda e que outras pessoas têm feito muito bem, você pode até falar das dificuldades, mas você não está problematizando, você está compartilhando desafios num momento em que as pessoas estão empáticas. Uhum, Porque no momento que você chega com a reunião, que o objetivo da reunião é problematizar, todo mundo tensionou já. Agora, você faz uma reunião, como você falou, para mostrar, para fazer um dia de campo, que tem uma refeição, que tenha talvez uma música, que tenha talvez um pouco de poesia e tal, e naquele momento ali todo mundo baixa a guarda e você compartilha suas dificuldades naquele empreendimento rural, poxa, as pessoas vão te ouvir, cara, com uma profundidade muito maior do que qualquer simpósio. uhum, Então, uhum, esse elemento que você tem muito presente nas suas, enfim, todas as suas coisas aí, né, que é esse elemento corporal, rítmico, percussivo, musical, é, é um dos elementos que ele é fundacional, né? Ele é essencial na cultura brasileira e a gente está perdendo ele. O Brasil, né, segundo Darcy Ribeiro, ele foi forjado
com duas matrizes principais, né? A indígena e várias nações dentro dela, e a africana e várias nações dentro dela, todas elas muito transcendentes, todas elas muito dançantes, todas elas muito corpóreas, né? Uhum. Uhum. E na medida em que a gente se afasta disso, a gente dificulta a nossa tarefa. Porque, por exemplo, Uhum. essa farra, ela traz também um estado mental contemplativo essencial para a gente aprender sobre ecologia. Você não consegue aprender ecologia só no racional. Não tem jeito. Uhum. Não tem Uhum. jeito. Uhum. Então, isso que você falou aí tem muito sentido para mim, cara. Os encontros, as farras. E eu brinco muito, né? O pessoal, lá na Austrália eu fazia isso, o pessoal ficou, algumas pessoas ficaram chateadas comigo, porque começou a ter o encontro do sagrado feminino, né? E aí, de tanto problematizar as relações do patriarcado, e etc, etc, vários casais brasileiros jovens que precisavam da cumplicidade um do outro começaram a ter problemas sérios, assim, de término de namoro, separação, divórcio, né? E no fundo, assim, quando você ia conversar com os caras, né? O lado masculino da história, a pessoa falou, rapaz, é, começou um questionamento do patriarcado dentro de casa e a coisa complicou e aí personificou em mim todo o problema do patriarcado e depois disso a gente não conseguia se entender mais e tal, e foi ficando difícil. E aí nessa situação eu amparei lá uns três, quatro caras que estavam passando por divórcio lá no sítio, né? O pessoal pedia pra ir lá trabalhar, cara, pra desligar a cabeça, né? Eurico, dá um Uhum. trabalho físico aí, velho, que eu tô meio deprê, eu tô meio mal e tal. Eu falei, não, vem pra cá. E aí, cara, um dia eu fiz de brincadeira, né? Eu fiz uma fogueira lá um dia lá, é, pra gente bater papo assim, fazendo, então, hoje nós vamos fazer aqui o profano masculino. E eu fiz um negócio de brincadeira, mas o negócio vazou, cara. E chegou na mulherada, e o pessoal ficou puto comigo lá, né? Disse que eu tava fazendo chacota. Eu falei, não, não tô fazendo chacota, eu tô brincando aqui, tô fazendo o outro lado, né? O masculino, ele precisa do profano. Aí eu tive que me explicar, né? Não é no sentido promíscuo, mas é no sentido mundano, corriqueiro, né? De você conseguir ali tomar uma cachaça mesmo para conversar, né? O homem tem essa dificuldade da abertura emocional, né? E Sim. aí, mas o interessante, cara, que esse encontro começou a ficar semanal. A gente tinha um encontro semanal do Do profano masculino. músculo. E por incrível que pareça, cara, foi um grupo de apoio importante para as pessoas e eu não tinha, e eu não faço isso, eu não gosto de assumir papel de guru e tal, eu não curto essas coisas, né? Então era um negócio bem simples. O que que eu fazia? Eu criava um ambiente. A gente chegava lá no final de tarde, todo mundo tinha que trabalhar, fazer algum manejo florestal, alguma coisa que fosse física, né? Depois acendia uma fogueira e tinha uma comida e tinha um vinho. Quem não quiser tomar um vinho, tomava um chimarrão, tomava alguma coisa, um chá. E era Uhum. aquele momento que começava a fogueira ali, ninguém falava nada, ficava uns 30 minutos ali, todo mundo só olhando a fogueira. Daqui a pouco um começava a conversar, o outro começava a falar e tal. Uhum. Cara, o troço teve um efeito assim, é, de cura mesmo, sabe? Para Sim. alguns desses caras, assim, de poder falar, né, de essa coisa da brincadeira, de eu brincar que era o profano masculino, então podia fazer piada, podia brincar, né? E aí na brincadeira os caras às vezes falavam, e, pô, enfim, abria um pouco a questão do divórcio, Uhum. enfim, né? Conseguia desabafar. Uhum. E, e por causa desse encontro, esses caras eram muito assíduos em toda a manutenção do sítio. Olha só. E eram voluntários, cara. E eles falavam pra mim assim, Eurico, esse lugar aqui faz parte da minha cura, velho. Olha que legal. Esse é muito bonito. É. E é isso, sem nenhum ego, tipo assim, uma fogueira, uma farra, uma garrafa de cachaça e é isso. E por isso que Uhum. eu falava que é Uhum. mundano, né? Que é o contrário, o Uhum. pessoal vai naquele negócio sagrado, tudo ritualizado, tudo muito certinho, tudo muito, né? Tem um guru, tem a pessoa que tem capital espiritual e os que são espiritualmente pobres, né? Como se houvesse, como se isso fosse possível, né? Uhum. E então, cara, a festa, essa habilidade mineira de ser anfitrião, cara, é um ativo fortíssimo no plantar pessoas no campo. Você pode ter certeza disso, cara. Uhum. É muito Uhum. importante. Muito, muito É legal. importante. Queria deixar um filme como dica, né, para todos. É o Banquete de Babette.
É um filme maravilhoso que fala sobre essa necessidade da gente celebrar e fazer festa. O Banquete de Babette, ou Babette's Feast, né? Talvez não ache tão fácil assim por aqui, mas eu acho que encontra alguma plataforma. O Banquete de Babette. É um filme bem legal. Não vou falar sobre ele, não. Sem spoiler, né? Sem spoiler. Pô, quem tiver afim de festa vai atrás, entendeu? O Ou banquete. entender o que é uma festa, né? Porque uma festa pode ser algo muito incômodo, né? Para quem não, para quem se sente fora dela, né? Como que soletra o Então, Babette? eu acho que é Babete, ou dois T's, na pior das hipóteses. Vou botar na pior das hipóteses aqui, só para deixar no bate-papo aqui para a gente procurar. Tá, isso. É, pois é, nessa pegada aí, cara, esses dias eu tô aqui reacendendo uma chama aqui minha, né? Eu tô atrasado nos meus, enfim, nos meus projetos, meus sonhos de implementação e tal. E, e curiosamente, né, as coincidências, segundo Jung, não tem, mas esses dias eu fiquei muito imerso aqui nos poucos momentos que eu tive mais liberado assim, estudando a questão do vinho natural, né? Hum, O vinho de fermentação natural, o vinho de mínima intervenção. olha só. E, e aí, enfim, mestres franceses, mestres italianos, enfim, várias pessoas, né? E, e aí um francês falou assim, o cara perguntou para ele assim, mas por que vinho natural? Aí ele falou assim, porque eu gosto muito de celebrar a vida. E eu gosto de celebrar a vida naturalmente, todos os dias. Aí, e o cara, um francês já mais velho, assim, bem fortinho, sem barriga, um cara bem saudável, né? E aí ele falava assim: tem dia que eu bebo vinho no café da manhã, tem dia que eu tomo porre, eu bebo o dia inteiro. Mas aí ele falou assim: mas não é sobre o vinho, é sobre as conexões e as pessoas que chegam aqui, porque quando eu tomo um vinho com alguém que vem conhecer um vinho natural. Eu tomo um vinho conversando com pessoas que querem entender como é possível produzir confiando na natureza, sem ter que usar químicos por medo dela. Olha que bonito que o Uhum. cara falou, velho. É poético demais. Aí ele falou assim: e eu confio nela porque todo ano dá um vinho bom. Às vezes dá um vinho não tão bom, mas mesmo quando o vinho é não tão bom, ele é muito bom, porque ele me dá a oportunidade de conversar com outras pessoas, de provar ele em comparação com outros anos. E em Uhum. cada safra eu tenho memórias de uma vida boa na fazenda, ele falou, né? E memórias de visitas que vieram naquela safra. Então, fosse assim, cada safra que eu tenho me lembra pessoas, visitas e festas que nós tivemos naquele ano. E toda vez que eu bebo um pouco daquele vinho, eu revivo um pouco daquela farra. Bonito demais, cara. Eu falei, pô, Muito legal, muito legal. é, É isso aí. Celebrar celebrações, inclusive, né? é. E enfim, tô nessa do vinho natural aí que uma hora eu chego lá. Uai, quando você tiver, eu vou te visitar pra gente Né? Nós vamos dar um criar jeito. memória. É isso. É isso. Inclusive, aqui no Brasil, os caras estão achando algumas coisas aí em Minas, em São Paulo, né? Estão produzindo um vinho no Cerrado, chama poda invertida. Os caras podam a videira para ela não conseguir produzir no verão, e aí ela produz no inverno do Cerrado, que é quente o suficiente para a videira, mas dá aquele contraste do dia quente com a noite fria. É. E é um lance parecido com o sistema florestal, porque eles fazem uma poda no contraponto da primavera. Eles dão uma Hum, poda drástica na videira para ela não conseguir frutificar no verão. E aí ela uhum. se recupera daquela poda e aí ela frutifica entrando no inverno, antes dela ficar Outono e inverno. caducifolha, Aham. e tem o choque de temperatura do verão. Enfim, as doideiras do vinho que eu estou estudando, mas eu não quero produzir no Cerrado, não. Eu quero ficar aqui pro sul mesmo. Legal, É uma poda invertida. legal. Muito Ô, bom. ô Igor, você tava com a mão levantada aí, mete bronca, meu velho. Boa noite, pessoal. Sempre muito bom o papo aqui, né? Vou começar para comentando essa coisa do vinho, que talvez vocês se interessem. Tem uma série feita na Europa que eu acho que o nome se chama Punk Ovino, Punk Ovino, que aí pega.
pessoas, grupos de pessoas que moram, né, ou tem algum empreendimento rural, assim, e fazem vinho sem sulfito, né, que geralmente Uhum. é o químico, né, que é mais conhecido, assim, como o químico ruim que se usa e que todos os vinhos utilizam, né, por esse medo da natureza e para parar a fermentação e para todo o resto que se usa. E é bem legal, ela tá eu acho que se acha na internet, é um canal público, eu acho que é da Alemanha ou de algum outro lugar, assim, tá disponível aí, cada episódio é de um lugar diferente, assim, Tá bem interessante. o fio condutor é em inglês, Igor? Não, não é inglês, é, é da língua do país onde ele é filmado cada episódio. Cada Mas e a episódio, legenda? a legenda tem legenda em português, Ah, ou em boa, espanhol, acho que boa. tem legenda em espanhol. E aí outra coisa que eu ia comentar sobre esse nosso atraso, assim, né? É impressionante a gente ver como tanta gente do passado parece que tinha mais consciência ou até mais, assim, era mais aterrorizada com essas questões da perda do solo, do clima, do futuro, do que algumas pessoas são hoje, né? Eu fico muito assustado com isso, porque eu estudando agronomia, né? Então vocês devem perceber como é por que que eu me assusto assim, né, com as coisas, né? Porque Tem conhecimento eu tô, interno para saber, tem conhecimento interno para saber o tanto que tá ruim. eu tô fazendo uma cadeira com um professor bem legal, inclusive que é planejamento e gestão agrícola. Ele estava mostrando alguns indicadores econômicos e falando assim, se vocês forem na Expo Inter, né, vai ter um monte de software que vai mostrar para vocês assim, que vai organizar as tabelinhas bonitas, que né, o lucro vai ser, né, a renda bruta do sítio, mais as de fora, e aí tu vai tirar os custos fixos, os custos variáveis e tal, e assim tu vai calcular o teu empreendimento. E eu não estou dizendo que esse método não funciona, mas esse método funciona para empresas. Para um agricultor, ele não funciona. E daí os colegas já começaram a querer assim, mas assim, por que um agricultor é diferente? Por que o agricultor ele deveria aprender isso, né? O agricultor deveria olhar para essa forma a economia, né? É só uma coisa de nós ensinar ele a fazer conta. Os colegas assim, a galera novinha assim, de 20 e pouquinhos anos, sai, mas é uma coisa tão simples, é só olhar e fazer a conta para entender. E ele começou, não é isso que eu estou dizendo. É que, por exemplo, essa conta aqui ela não leva em conta. Por exemplo, o agricultor ele cria alguns animais lá para autoconsumo, né? Daí eu lembrei de ti, né? Das ovelhas assim direto. E se ele tiver um ou dois que ele vai criar ali para ele vai guardar, ele vai congelar no ano, esse dinheiro ele não entra naquela conta ali. A gente tem que manejar diferente. Se tu for tentar ver um agricultor dessa forma, não, a conta não vai fechar, a vida dele vai dar sempre negativa. Aí tu vai visitar ele 10 anos depois, ele vai estar feliz, vai estar com a família dele, se a família está ali, está tudo funcionando, e tu vai ficar assim, mas como que ele é viável se toda a minha conta dá sempre negativa desse empreendimento dele? Né? E mesmo assim os colegas não entendiam, assim, daí eu vejo o quanto se bate no campo, assim, né, no agricultor, no camponês, como se fosse uma coisa atrasada, né, um modo de vida, assim, né, o camponês, o indígena, é como se fosse uma forma de vida que é muito trabalhosa ou que ela não tem o conhecimento que já existe hoje, por isso ela é uma coisa a se deixar de ser, né? A se ultrapassar assim essa forma de vida e daí vem o conhecimento, né, acadêmico e técnico e as extensões que existem para transformar a vida dessas pessoas assim para melhor e com todo o preconceito, né, que a juventude urbana tanto de esquerda quanto de direita carrega com relação a isso. E daí eu até comentei com o meu professor depois de ti, assim, tem um parceiro que tá criando ovelhas e tal, que ele quer comer uma carne, né, boa, que ele cuide e tal, e ele vai, né, pelas contas dele, e eu já fiz na minha casa, assim, tu vai ver também, é realmente isso que tu vai gastar de carne por mês, ou num ano vai gastar 15 mil, por exemplo, e isso aí naquela conta lá, se tu fosse colocar, tu
tu tem que pensar em colocar isso. Se ele fosse comprar essa carne, meu Deus, seria não, as coisas não fecham, né? E essa coisa da lógica, da espiritualidade, né? Tem coisas por trás da vida, né? Dessa bênção que é a vida nesse planeta, assim, tão bonito e que às vezes a gente não consegue enxergar, que elas não estão colocadas, e parece que cada vez as gerações mais recentes, né, no meio urbano, não conseguem se conectar, e para mim tem esse desafio assim pedagógico de como colocar algumas coisas na cabeça das pessoas sem sentir raiva delas, porque tem um nível que tu assim, essa pessoa ela não entendeu uma coisa, às vezes ela não é ruim, ela não entendeu, Perdoai-vos, mas Senhor. Elas não sabem o que sabe, fazem. é, mas um pouco, daí vem uma parte disso, e depois aí, não, Pachamama, não perdoai, porque sabem o que fazem, né? Ou se beneficiam do que vão fazer, e aí eu vivo eu vivo assim, essa eterna gangorra, assim, em como conversar, em como chegar e não ser um ermitão dentro da minha própria, do meu próprio curso, com as minhas turmas, né? Ó, eu acho, o Igor, que a melhor maneira de conversar é o lance que eu tava contando aqui, a história da madeira, né? Da menina lá da Capoeira Angola. A melhor história, o melhor jeito de conversar é não evangelizar, é viver. O viver arrasta muito, sabe? Principalmente quando ele é gostoso, né? Viver com tempo de dar risada, viver com tempo de tomar um vinho, viver com tempo de fazer nada, né, assim, olhando para a natureza, é muito poderoso. E esse viver, ele faz parte de, de um começo, assim, de um despertar que a gente pode oferecer para as pessoas. Eu vou te explicar por quê. Quando você estava falando hoje aqui do nosso atraso, refletindo aí no seu comentário sobre a exposição inicial, é muito claro para mim por que as pessoas não veem que está muito difícil, que está tudo muito grave. Porque as pessoas vivem uma vida em casas completamente pavimentadas. As pessoas não têm nenhuma ligação profunda com os processos ecossistêmicos na vida delas. Asfalto, calçada, azulejo, mármore, cimento. Então, é muito fácil para as pessoas ficarem discutindo se tem ou não tem aquecimento global, se o aquecimento global é causado por corporações controlando o clima, se é um movimento natural do planeta, ou, sabe, é uma masturbação mental, né? Uma punheta intelectual, quando na verdade você vai conversar com quem está no campo, independente da ideologia do cara, o cara sabe que os padrões climáticos estão completamente malucos. E para esse cara importa muito mais estratégias para conseguir lidar com isso, primeiro, do que saber de onde vem. Depois que ele souber lidar com isso e que ele conseguir estabilizar o viver, aí ele tem um excedente para dizer assim, tá, vem cá, qual grupo eu apoio aqui para ver se melhora para mim, né? Nessa história do vinho, por exemplo, né, do vinho natural, os caras que não usam nada nas vinícolas, dizendo, falou assim, olha, tem ano que a gente quase não está produzindo mais, por causa de variação climática. E esse cultivar de uva vem aqui dessa região, é secular nessa região e agora ela não consegue viver mais. Como assim? Então, é real para quem está no campo a perda. E para quem está na cidade, ela é teórica, ela é um exercício intelectual, racional. Então, enquanto a gente estiver falando de preservação ambiental nas escolas e as escolas estiverem com a arquitetura que mais parece um presídio, não adianta falar, né? Enquanto a gente estiver falando de educação ambiental e a escola não tiver um sistema florestal, não tiver animais ali dentro, não tiver compostagem, não tiver uma horta, enquanto a horta não for de enfeite, mas as pessoas têm que trabalhar na horta, têm que sujar a mão, têm que botar na cantina, sabe? Não vai funcionar. Porque todo o nosso socioambiental hoje, todo não, mas grande parte do nosso socioambiental hoje, ele é teórico, racional, intelectualizado. Sabe? Quando eu fui fazer aquelas palestras sobre o risco das queimadas no Brasil, né, dos incêndios, aí uma pessoa, que eu não vou falar o nome, de uma grande capital brasileira, falou assim, Eurico, a gente tem aqui, né, uns educadores aqui e tal da cidade. Eu falei, olha, a gente está dando, inclusive por orientação do David,
nós estamos dando prioridade para as pessoas que estão no campo. Não, mas nós sabemos adaptar a linguagem, a gente aprende aqui, quando a gente vai lá falar com eles, a gente sabe conversar com eles. Olha que prepotência, velho. Olha que loucura. Tipo assim, eu sou uma esquerda intelectualizada, eu sou tão boa que eu consigo adaptar minha linguagem para falar com o produtor. Olha que loucura. Então, esse atraso nosso é muito difícil das pessoas perceberem ele, porque elas estão vivendo em ambientes pasteurizados, né? Ambientes sem vida, né? Ambientes abióticos, né? Como é que você vai falar para uma pessoa dessa? Aí ela tem medo do leite cru, ela tem medo do, né? Ela tem medo de um vinho natural que não tem veneno, ela tem medo de tudo. Ela quer meter veneno em tudo, porque tudo que a bactéria faz mal, tudo que a micróbio faz mal. Então ela precisa pasteurizar o mundo para viver num mundo hospitalar, né? Tudo de azulejo branco. Só que quantas crianças estão sendo criadas assim? Como que elas vão perceber? Cara, como que a gente vai dar falta de um passarinho que entra em extinção se a gente nunca escutou ele cantar? Entende? Esse é o desafio do nosso tempo. Como que a gente vai dar falta de um riacho que vai deixar de correr água se a gente nunca molhou o pé nele? Como que a gente vai dar falta como é que fala, do equilíbrio climático que uma floresta traz para uma região se você nunca andou debaixo dela? É tudo muito teórico, é tudo muito teclado, é tudo muito na tela. Ah, é a Amazônia, ah, é a reforma agrária, ah, eu não sei o quê. Tá, mas e onde é que você bota o seu. O André está aqui, inclusive, para falar aqui, ele pediu para falar, né? O André trouxe numa reunião nossa um tempo atrás um relato, né, de uma liderança indígena que ele conhece, que o cara falou assim: nós precisamos caminhar as palavras. Né? O que o indígena estava querendo falar com isso? Nós precisamos criar coerência, nós precisamos viver o que a gente fala. E esse é o mal do nosso tempo, porque todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo, né? Todo mundo está adotando todas as causas maravilhosas e éticas e ecológicas, mas não vive, só fala, só tecla, né? Só. Então, assim, por cerne da sua questão, né? Como conversar com as pessoas? Cara, primeiro de tudo, assim, quantas dessas pessoas estariam dispostas a pisar com você num chão, perto de uma horta, de uma roça, de um sistema de produção? Eu acho que eu começaria pensando em como conversar com essas que pelo menos chegariam ali. Porque se a pessoa nem for chegar lá no campo, vai conversar com ela para quê? Sabe? Chama para tomar uma cerveja e conversa de futebol. Vamos falar do Grenal e é isso. Agora, se é alguém que pelo menos vai chegar no campo para saber o que você faz, aí você não precisa falar muito. Se a pessoa estiver disposta a chegar pelo menos ali no campo, aí a gente não precisa convencer ela de nada, a gente só precisa viver o dia a dia. Vai colher, prepara um alimento, faz um almoço gostoso, uma janta gostosa, bate um papo, senta na varanda, deixa ela ver né, viver ali o momento. E talvez aquela tarde ou aquele dia com poucas palavras, mas muito em contato com tudo que nos nutre, vai ser muito mais forte do que qualquer evangelização que a gente pode fazer. André Silveira. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Buenas. Tava fazendo as malas aqui que eu vou pegar a estrada daqui a pouco. Eu nem sei como que eu fiz essa mala. E cada citação que você falava, eu lembrava de uma bronca que eu já tomei. E eu me sinto muito cobrado, né? E me sinto nesse atraso também, não só em termos de sociedade, mas pessoalmente também. Digamos que eu carrego isso há um tempo e já me senti assim antes de conhecer o Eurico, né? Eu tive uma formação muito distópica da acadêmica, né? Que foi a de conviver com esses povos. E eu percebi recentemente essa, essa distância. Isso aí é pessoal meu, não sei se é assim com todos, de eu vou usar
uma explicação que o Vitor usou uma vez no treinamento, né, que ele fala do cérebro límbico, reptiliano e o córtex, né? A minha formação ela foi muito nesse sentido límbico, porque eu estava me relacionando com pessoas que colocavam e que colocam o coração nos pés, né, quando eles vão pisar na terra. E quando eu voltava, eu via as pessoas falarem muito de técnica. A agrofloresta é uma técnica, né? Mas isso, para aqueles povos, é só a ponta da flecha, né? Como eles costumavam falar, né? Parecia que a gente, enquanto sociedade, a gente trazia sempre a urbanidade junto, né? A colonização junto, uma forma ocidental, uma mentalidade ocidental de se relacionar, né, com a vida. Então, a gente sempre ia para o caminho da técnica, né? E não parava para avaliar o que compunha toda a estrutura daquilo, né? E numa das citações que você leu, não me lembro de quem, eu fui para um outro tempo, né? Na minha infância, eu fiquei, assim, praticamente uma década, né, nas artes marciais, né? E teve um dia, eu tinha um sensei mais tradicional, assim, teve um dia que um aluno começou a debater com ele, e eu sei que o aluno falou assim, ah, mas você é faixa preta. Aí ele arrancou a faixa e entregou assim pro aluno. Falou, toma, agora você é faixa preta, dá aula. E aí o aluno, né, recuou assim, né? Aí naquele dia ele amarrou um barbante, um fio, alguma coisa e deu a aula. No final do treino ele falou assim, não é a espada que faz o samurai, é o samurai que faz a espada. E eu, pelo menos pessoalmente, eu consigo fazer esse paralelo com essa questão da técnica. Como se a técnica fosse a pílula dourada, como se ela fosse a coisa milagrosa que vai resolver tudo rapidamente. Ela é tão milagrosa, André, que quando as pessoas às vezes querem me criticar com esse negócio dos animais, as pessoas urbanas, né? Elas falam assim: ah, você não sabe do trabalho do Ernest, que ele agroflorestou uma área enorme, não sei o que, tal, tal, tal. E eu não gosto, né, de desqualificar a pessoa quando eu estou conversando, porque eu acho que é. Não acho que é uma. Não acho que é ético, né? Mas eu percebo que é a pessoa querendo defender a técnica que ela nem pratica, mas porque alguém fez e ela sabe que aquilo funcionou naquele contexto e ela quer que todo mundo use aquilo, mas ela mesma não saiu da cidade para fazer. Ela está só Sim. evangelizando o outro, né? A cada semana surge uma pílula nova, né, milagrosa, É, em diversos âmbitos da sociedade, né? E não é. só na questão da ecologia, né? Assim, eu não posso falar isso, né, no meio do pessoal, porque são amigos, eu também uso o sistema florestal em alguns dos projetos que eu faço e tal. Então, assim, eu não tenho nada contra, mas contra o que eu digo os sistemas florestais, né? Mas eu vejo que as pessoas ficam míopes, né? Então, por exemplo, muita gente que eu atendo no meu trabalho tá com problema relacionamento, de divórcio ou de falência econômica, porque pulou de cabeça na agrofloresta sem estudar nada e achou que a agrofloresta vai resolver o mundo. Porque qual que é o lema da galera? A revolução será agroflorestal. Como assim, meu amigo? Como assim a revolução? Tem tantas, E eu, cara, tantas peculiaridades, tantas complexidades, tantas áreas que a gente tem que melhorar, né? É, aí essa coisa da pílula mágica que você está falando, por exemplo, tá, a Cargill já está fazendo edital de agrofloresta, e aí a revolução vai ser agroflorestal? Com a, com a agrofloresta da Cargill também? Como é que fica isso, né? e eu tive muita dificuldade ao me deparar com esses dois mundos, né? Porque quando eu buscava isso fora, era nesse sentido, e eu não conseguia concatenar as coisas e fazer assim um paralelo e enxergar essas. E aí quando eu comecei, né, no curso final do ano passado, que esses autores foram surgindo, eu também percebi o preconceito que eu fui criando ao supor que
não tinha um ocidental que fosse capaz de pensar isso, de enxergar isso. De viver isso, né, cara? De sentir isso, né? Isso, exato, sim. É. De, Tem, de- duas coisas, assim, né? Se você me permite, o Luciano está inscrito também, mas tem uma história do Gandhi, né? O Gandhi, naquela história de usar o faraldão dele lá, os panos dele amarrado, né, contra o Império Britânico, que comprava o algodão da Índia e beneficiava tudo e deixava os caras na miséria, né? E aí ele foi convidado para algum encontro lá em algum palácio lá e tal, e ele foi com a vestimenta dele, né? E aí foi barrado, e os discípulos estavam com ele, começaram a se indignar, mas você não sai, é o Gandhi, não sei o que e tal. É, mas se não tiver com a roupa adequada, não vai entrar, porque tem um código de vestimenta e tal. E aí os discípulos ficando nervosos, e ele falou assim, não se preocupa não, vamos embora. Aí foram embora e tal. Diz que quando foi no outro dia, ele mandou alugar lá um terno, e aí pegou um discípulo dele e falou assim, pega o terno e entrega lá para eles lá. Né? Tipo assim, eu não pude entrar, você queria um terno? Tá aí o terno, né? Que é essa história da espada do samurai que você falou, né? Não é o terno que vai fazer o cidadão, é o cidadão. E aí ele mandou entregar assim, né? Então, é, se vocês me permitem, eu vou ler uma pequena tradução eu citei ela na aula passada, mas aí eu fui atrás do artigo e traduzi ele todo, do Endelberg, porque quando você fala de um ocidental pisando com o coração na terra, eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem, e é uma pessoa que está viva no nosso tempo, né? Ele está com 88 anos, 89 anos, é ele, né? E, e durante toda a vida dele, ele usou animais de tração, ele procurou trabalhar a intervenção mínima possível na propriedade dele como forma de carinho com o lugar, né? E ele já era um escritor famoso, né, no começo dos anos 80, quando teve o que o pessoal chamou de revolução dos computadores pessoais nos Estados Unidos, né? No Brasil chegou depois, mas nos Estados Unidos, a questão da Apple, da IBM, do Windows, né? Foi na década de 80 e ficou conhecido como a revolução dos computadores pessoais, que revolucionou e tal, né? E aí o Endelberg escreveu um artigo para um jornal local, lá para uma revista, por que eu não vou comprar um computador? E eu queria ler esse artigo para vocês, ele é bem curtinho. Depois eu chego de volta. Luciano, anota aí as coisas aí, não esquece não que eu quero te ouvir, mas deixa eu só ler isso aqui, porque tem muito a ver com isso que o André está falando, porque ele é de uma sensibilidade que mostra para a gente o tanto que a gente pode desenvolver a nossa sensibilidade simplesmente cuidando de um pedaço de chão. Porque eu não vou comprar um computador. Como quase todo mundo, eu estou ligado às corporações de energia, que não admiro. Espero me tornar menos dependente delas. No meu trabalho, tento ser o menos ligado possível. Como produtor, faço quase todo o meu trabalho com cavalos de tração. Como escritor, trabalho com um lápis ou uma caneta e um pedaço de papel. Minha esposa datilografa meu trabalho em uma máquina de escrever Royal padrão, comprada nova em 1956. E tão boa agora quanto era naquela época. Enquanto datilografa, ela vê coisas que estão erradas e as marca com pequenos tiques nas margens. Ela é minha melhor crítica porque é a pessoa mais familiarizada com os meus erros e fraquezas habituais. Ela também entende, às vezes melhor do que eu, o que deve ser dito. Temos, eu acho, uma indústria literária artesanal que funciona bem e agradavelmente. Não vejo nada de errado nisso. Várias pessoas, até agora, me disseram que eu poderia melhorar muito as coisas comprando um computador. Minha resposta é que não vou fazer isso. Tenho vários motivos e eles são bons. O primeiro é o que eu mencionei no início. Eu odiaria pensar que meu trabalho como escritor não poderia ser feito sem uma dependência direta do carvão minerado a céu aberto. Aqui, porque em muitas áreas nos Estados Unidos, né, as concessionárias de eletricidade produzem energia a partir do carvão mineral. Como eu poderia escrever conscientemente contra o estupro da natureza se no ato de escrever eu estivesse implicado no estupro? Pelo mesmo motivo,
É importante para mim que minha escrita seja feita durante o dia, sem luz elétrica. Não admiro os fabricantes de computadores muito mais do que admiro as indústrias de energia. Vi seus anúncios tentando seduzir agricultores em dificuldades ou falindo, fazendo-os acreditar que podem resolver seus problemas comprando mais um equipamento caro. Conheço suas campanhas de propaganda que colocaram computadores em escolas públicas que precisavam de livros. O fato de os computadores se tornarem tão comuns quanto os aparelhos de TV no futuro, entre aspas, não me impressiona e nem me importa. Não possuo um aparelho de TV. Não vejo como os computadores estejam nos aproximando de algo que me importe. Paz, justiça econômica, saúde ecológica, honestidade política, estabilidade familiar e comunitária e um bom trabalho. Quanto me custaria um computador? Para começar, mais dinheiro do que posso pagar e mais do que desejo pagar a pessoas que não admiro. Mas o custo não seria apenas monetário. É bem sabido que a inovação tecnológica sempre exige o descarte do modelo antigo. O modelo antigo, nesse caso, sendo não apenas nossa antiga máquina de escrever Royal padrão, mas a minha esposa, minha crítica, minha leitora mais próxima, minha colega de trabalho. Assim, e acho que isso é típico da inovação tecnológica atual, o que seria substituído não seria apenas algo, mas alguém. Para estar tecnologicamente atualizado como escritor, eu teria que sacrificar uma associação da qual dependo e que prezo. Minha última e talvez melhor razão para não ter um computador, é que não quero me enganar. Não acredito e, portanto, me ressinto profundamente da afirmação de que eu ou qualquer outra pessoa poderia escrever melhor ou mais facilmente com um computador do que com um lápis. Não vejo por que não deveria ser tão científico quanto isso, quanto qualquer outro sujeito. Quando alguém usar um computador para escrever um trabalho que seja comprovadamente melhor do que o de Dante, e quando esse melhor for comprovadamente atribuível ao uso de um computador, então falarei de computadores com um tom de voz mais respeitoso, embora eu ainda não compre um. Para ser o mais claro possível, devo apresentar meus parâmetros para a inovação tecnológica em meu próprio trabalho. Eles são os seguintes. 1. A nova ferramenta deve ser mais barata do que a que substitui. 2. Deve ser pelo menos tão pequena em escala quanto a que substitui. 3. Deve realizar um trabalho clara e comprovadamente melhor do que a que substitui. 4. Deve consumir menos energia do que a que substitui. 5. Se possível, deve usar alguma forma de energia solar, como a do corpo. 6. Deve ser reparável por uma pessoa com inteligência normal, desde que possua as ferramentas necessárias. 7. Deve ser comprável e reparável o mais próximo possível de casa. 8. Deve vir de uma pequena loja ou depósito privado que o aceite de volta para manutenção e reparo. 9. Não deve substituir ou interromper nada de bom que já exista, e isso inclui relacionamentos familiares e comunitários. Wendell Berry, 1987. Aí teve uma enxurrada de carta criticando ele, né? E aí tem uma resposta às críticas que foram feitas depois. Eu estou guardando isso aqui, eu vou trabalhar nisso. Mas eu fui traduzir isso daqui porque eu estou de saco cheio das pessoas nas redes sociais usando a inteligência artificial para fazer imagem, para fazer texto, para fazer script de vídeo, né? Então está tudo cada vez mais artificial. E eu acho muito louco que as pessoas usam o artificial para falar da necessidade de conexão com a natureza. Eu estou, assim, literalmente de saco cheio da rede social, né? Com toda essa sua falsidade, artificialidade e tal. E retoma muito, né, o Wendell Berry, para isso que você falou, André, que é o seguinte: como que a gente pisa com o coração não só na floresta? Como que a gente caminha com o coração, caminha as palavras e caminha com o coração nas coisas que a gente faz? Eu quero que o meu trabalho melhore a vida das pessoas. Eu quero que o meu trabalho melhore o lugar onde eu moro. Eu quero que o meu trabalho crie excedentes afetivos, culturais, ecológicos. Enfim, tem muitas coisas sobre o nosso viver que não deveriam estar sendo reduzidas ao imperativo econômico e elas estão. E é por isso que as pessoas acreditam que a técnica vai resolver tudo. Porque nós estamos com um pensamento reducionista. Quando a gente passa a acreditar que uma técnica ou uma prática pode resolver tudo,
É porque a gente está muito distante da filosofia, a gente está muito distante da espiritualidade, a gente está muito distante da conexão mesmo, né? Eu tô saturado, gente, assim, sério mesmo, eu sou muito grato, assim, pelas conexões que eu tenho com vocês, né? As pessoas que apoiam meu trabalho, e eu tô nas redes porque eu desenvolvi esses relacionamentos com vocês. Eu tô de saco cheio da rede, cara. Com a artificialidade, com a incoerência, com esse reducionismo que reduz tudo a uma técnica, né? Faz agrofloresta que vai dar certo. Tem várias pílulas dessa aí que o André falou, né? E o Barry sempre me vem à cabeça como uma pessoa muito, muito sensata, muito coerente, com uma vida que mostra para mim assim constantemente o meu atraso na construção da coerência e o meu atraso na construção dessa cosmovisão que o André buscou fazer a ponte, né? Ele viveu essa cosmovisão com povos indígenas e quilombolas, né? E aí quando busca no Ocidente parece que não tem. Tem, mas é difícil encontrar. E quem são essas pessoas? As pessoas que têm a certeza que elas dependem de um pedaço de chão para viver. É outra cosmovisão, é outra filosofia, é outra espiritualidade, é outro tipo de conexão com o ser humano, é outro tipo de solidariedade, né? E eu estou cada vez mais querendo construir isso, né? Eu quero que esse trabalho meu aqui, o livro, tudo que eu faço no digital, banque uma propriedade rural onde as pessoas possam viver isso comigo. Porque isso vale mais do que qualquer palavra, vale mais do que qualquer livro, vale mais do que qualquer curso. Pô, vamos sentar aqui numa fogueira aqui e talvez não falar nada. Ou então vamos sentar aqui e vamos falar então. Como a gente está falando aqui, mas imagina isso no presencial, né? Tô com muito anseio disso, assim, sabe? Um desabafo Pô, aqui. Tô de saco cheio da artificialidade. foi muito bom você ler esse texto, porque eu estava tentando concatenar esse lugar onde eu queria chegar e você acabou chegando. Né? Que o que eu sinto depois desses anos todos é que a gente não vai recuperar esse atraso com técnica, a gente vai recuperar com pessoas. A gente precisa ter esse momento de afeto junto da terra, junto das pessoas. Quantas vezes eu cheguei numa roda, numa fogueira, e os velhos só ficou lá pitando cachimbo, sem falar nada. Mas aquilo me ensinou tanto. Hein? E as crianças correndo e brincando. A gente precisa das pessoas, porque senão acho que a gente não vai conseguir Não. recuperar esse atraso. É isso. Por isso que eu falo de excedentes afetivos, né? Você consegue montar uma vida para você que se alguém chegar precisando de um ombro, de um chá, de um café e de ser ouvida, você consegue parar a sua vida? Pouquíssima gente consegue fazer isso hoje em dia. E isso é um indicativo muito grave do quão doente a nossa sociedade está. As pessoas não conseguirem parar a vida para atender alguém. Eu cuidei dos meus filhos, né? Quando eu separei lá na Austrália, eu cuidei dos meus filhos no primeiro ano e eu fiquei em casa o tempo inteiro cuidando deles, né? Uma vez eu fiquei doente, precisando ir para o hospital, cara. Doente mesmo, assim, precisava ir para o hospital, tava mal. E com os moleques em casa, assim, meu filho e minha filha. Cara, me deu um desespero, cara, que eu liguei para não sei quantas pessoas e ninguém podia ficar com os meninos em casa para mim pra eu ir para o hospital, velho. Eu lembro do pensamento que eu tive naquele momento. Eu falei, tá, todo mundo fala que vem para a Austrália melhorar a vida, morar no país de primeiro mundo e tal. Eu falei, que bosta é essa, cara? O imperativo econômico manda em tudo, né? Quem que a gente está substituindo quando a gente faz uma arte com inteligência artificial, né? Que tempo é esse que a gente está ganhando? Que dinheiro é esse que a gente está ganhando? Que para convencer as pessoas de ter uma vida mais ecológica, a gente usa talvez o avanço mais perigoso do nosso tempo, que é a inteligência artificial. Quanta falta de coerência, cara, do socioambiental. Todo mundo usando essa merda, bicho. Todo mundo fazendo bonequinho de si mesmo, todo mundo fazendo, de novo, né, um simulacro, né? Ah, eu gerei uma imagem. Você não gerou bosta nenhuma, velho. A inteligência artificial te sugou, te espionou, te espremeu e gerou uma imagem para te dar uma pseudo-sensação de artista que você não é. Tô um pouco de saco cheio. E o Endelberg me lembra muito isso, né? Tá lá com 89 anos, nunca comprou um trator, nunca, sabe? Fala assim, ah, eu tenho uma caminhonete Toyota aqui de 40 anos, é assim a vida dele. Com as ovelhas dele, as árvores dele, os livros dele, as coisas dele. Mostrando que você não precisa ser indígena para chegar nessa cosmovisão. Você precisa ser sensível, você precisa Você ser, precisa ter alma. precisa ser humilde, né? Entender que a sua vida vem de um território. Porque as pessoas que vivem na cidade, elas acham que a vida delas vem da cidade. E a cidade vem de onde? O concreto armado vem de onde? Os vergalhões, o cimento, o asfalto vem de onde? Tudo vem do campo.
eles falam muito assim sobre nós como se fosse um povo doente. É uma doença. Se você não consegue ter uma relação com a terra, então você está doente. Aí um dia eu perguntei, mas que doença é essa? Falou, vocês estão perdendo a alma. E aí não está falando alma no sentido espírito, no sentido religioso, kardecista, é a alma no sentido mais filosófico, A humano, sabe? essência, né? Tá perdendo a essência do que é ser humano. É uma luta pela alma humana. É. Porque se a gente for assim, voltar poucas décadas atrás, essa situação que você teve era só você gritar um vizinho, É, que é, como era na minha infância. Todo mundo da rua se conhecia, é. era íntimo um do outro. É a alma nesse sentido, né? É isso. Seu Luciano, desculpa tantos retornos, tantas reviravoltas aqui na ordem da palavra, mas nas sextas-feiras, inclusive agradecer, gente, as sextas-feiras aqui com vocês aqui, viu? Eu tenho a escrita do livro está um pouco parada porque eu estou precisando mudar de novo aqui outra propriedade rural. Estou enfrentando aqui mais uma. Já visitei mais de 10 propriedades de novo, uma confusão. E o retrato do campo é triste. Todo mundo indo embora, os ricos comprando campo para ir uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou uma vez por sei lá por quanto tempo. Ou então os grandes produtores industriais comprando tudo para usar veneno. Esse é o retrato do nosso campo. Vamos, seu Luciano. Vamos. O Luciano falou. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Eu falei que eu queria gravar um podcast com o Luciano. Ele falou que ia mandar um queijo pra mim, pra eu comer um queijo enquanto a gente grava o podcast. Aí eu gostei, viu? É o que eu sei fazer, só sei fazer queijo. Então, tá bom demais, velho. É isso aí, cada um faz alguma, né? Mas, ó, pra você fazer o Vai queijo, ser pra você fazer o queijo, você precisa cuidar das vacas, você precisa cuidar do pasto, você precisa cuidar da propriedade, né? Fazer o queijo não é só fazer o queijo, não. Fazer o queijo é um sistema complexo. bem complexo. É a grande dificuldade que a gente tem para a legislação entender o nosso produto, né? Mas eu não sei se estiver muito tarde, né? Eu queria só fazer um Não, paralelo. fica à Você começou. vontade. Sem pressa, pode falar à vontade. Não, é porque quando você começou a falar, você falou né, dessas genialidades que nós tivemos aqui no Brasil, e não só fora do Brasil, falando de todo esse processo, né? E eu, como consultor, eu tiro leite desde 1986, ou seja, tem 40 anos praticamente, né? Então, eu só quero, assim, mostrar para vocês a realidade de quem está aqui no mato, quem está com o pé na merda, né? Vamos dizer assim, no curral, né? Quer dizer, isso não chega aqui para gente. Infelizmente, né, a realidade do produtor, principalmente do pequeno produtor, né? Eu falo como pequeno produtor, porque, assim, apesar de eu ter anseios de sempre procurar ter essa agricultura mais natural, mais convencional, mas isso foi uma luta para mim chegar aonde, né, hoje eu falo que a gente consegue sobreviver, né, arcaicamente, né, porque é o que me chamam aqui, que eu sou um arcaico, né, por, assim, entre aspas, negar, né, todos os computadores de uma maneira geral, a gente usa o mínimo, né, disso, o mínimo dos computadores, né, como você citou desse escritor, né, então, assim, eu acho que dentro da roça a gente usa o mínimo disso aqui na nossa chácara, né. Então, assim, esse distanciamento desses pensadores, uma das coisas que eu falei com você quando essa coisa de eu apoiar, assim, o meu singelo apoio ao seu trabalho, talvez vocês, com essas ideias novas, para nós aqui do campo, entendeu? Como você falou, já está antigo, né? Mas para nós aqui não chega, sabe? Não chega isso aqui. Na minha busca por uma agricultura mais sustentável, mais natural, né? Eu, depois de talvez 30 anos, consegui fazer um curso, né, de agricultura mais voltada. Eu fiz um curso de biodinâmica, entendeu? Isso depois de 30 anos que eu estava na roça, né? Eu queria, quando eu fui lá fazer um curso, né, talvez vocês conheçam lá Botucatu, eu falei com um cara, eu falei assim, olha, eu vim aqui para aprender a plantar milho sem veneno, né?
E o cara me veio com um mundo de filosofia e tudo mais, né? E, assim, apesar de eu falei com as pessoas que eu tive lá, falei, a filosofia é muito difícil para a gente entender, mas a essência, o que vocês queriam passar para a gente, né, o que eles queriam, era o que eu queria, entendeu? Era mais uma turminha de maluco que eu estava encontrando para não ficar tão perdido, né? Então, essa dificuldade de chegar essas condições da gente sobreviver aqui no mato, sem os pacotes tecnológicos, né, apresentados para a gente, né, é muito difícil, entendeu? Por isso que, assim, esse movimento de vocês que tem um pouco né, da academia, né, com esse olhar, acho que para quem está aqui no mato, ainda buscando viver da terra, quer dizer, sempre eu falo com meu menino tem 30 anos, né? Eu falo assim, não, eu quero simplesmente deixar uma terra melhor do que eu peguei para você. Porque não adianta eu hoje ter condição de, quando eu ir lá no banco, pegar dinheiro, você está andando de caminhonetona, né? E qualquer coisa mais que seja, né, o auge né, do agronegócio, e amanhã você não tem uma terra para trabalhar. Você tem uma terra detonada, né? Então, assim, então isso, quer dizer, essa distância entre eu como produtor, né, e a dificuldade que, vamos dizer assim, a escola tem de chegar até a gente, né? Vocês citaram muito isso aí, né? Você precisa de um cara para vir aqui conversar, mas que sabe conversar igual a gente, né? É muito difícil, né? Essa distância ficou muito grande do produtor aqui pé no chão, né? Do produtor do pé sujo, vamos dizer assim, né? Então essa distância ficou muito grande, né? Então isso, essas, vamos dizer, essas maravilhas, né, que as pessoas que estudam, né, e podem chegar com isso aqui, não chega para a gente. Eu tive, assim, eu fui presidente da associação, a gente trabalha com queijo aqui, né, então eu fui presidente da associação aqui muitos anos, e fui, às vezes era convidado. Tem uma passagem que às vezes que me deixou assim muito, me marcou muito, que eu fui convidado para ir num evento com vários pesquisadores da Embrapa e essas coisas, né? E eu, na minha busca por usar sempre algum recurso que agredisse menos a natureza, né? Que a gente tivesse um processo mais natural possível, né? Como você está buscando o seu vinho, né? Eu estava numa reunião e os técnicos lá, os pesquisadores, né, os doutores, né, falando lá de capa-caseína e mais não sei esses termos técnicos. O cara me perguntou: você está entendendo alguma coisa disso, Luciano? Eu falei: olha, eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando, esses termos técnicos, que para mim é relevante. Eu espero que disso, que eles estavam procurando alguma tecnologia que viesse ajudar a gente no queijo artesanal. Eu falei assim: espero que vocês tragam para a gente alguma tecnologia que fosse simples para a gente usar. Porque para a agricultura familiar, você não deve trazer um trem muito complicado. Tem que ter uma coisa simples, né? Então, assim, espero que de toda essa discussão que vocês estão trazendo, que tragam para a gente alguma técnica que seja simples. O cara saiu para cima de mim, eu não sei por causa de quê, se ele... Eu uso homeopatia aqui, já tem mais de 20 anos. Ele falou assim, aí ele só falou, aí eu falei para ele assim, que eu estou usando uma técnica lá em casa que me ajudou muito, uma técnica muito simples. Ele falou assim, se for homeopatia, aquilo não vale nada. Não tem comprovação científica, aquilo não presta, aquilo não sei o quê. E eu falei com ele só o seguinte, falei assim, olha, eu não sou pesquisador. Eu não estava me referindo à homeopatia. Uma outra técnica que eu estava usando de manejo, sabe, que era simples. Mas eu falei com ele, falei assim, olha, eu não sou nenhum pesquisador. Se eu fizer uma cruz em cima da minha vaca e ela sarar, eu vou continuar fazendo. Quem tem que falar, quem tem que provar se aquilo funciona ou não, eu sei. Eu não tenho que provar nada para mim. Se está dando certo para mim, eu vou continuar fazendo, né? Mas assim, então a distância, assim, isso para mim revelou só assim, a distância que tem, né, da academia para nós produtores. Né? No mínimo quer dizer, uma simples técnica, eu nem estava me referindo à homeopatia e nem nada, sabe? Era uma outra técnica que eu estava fazendo aqui, um manejo que eu mudei no gado aqui, que tinha me ajudado, né?
Então, assim, mas a distância deles, da academia, para nós como produtor, é muito grande, entendeu? E às vezes, igual você falou, as pessoas que têm, né, essa linha, é muito difícil de chegar para a gente, né? Eu fui conhecer o Sebastião em um curso que você deu aí, que eu fui fuçando com você e achei, né? O Sebastião Pinheiro, né? Muito bom, né? Mas, quer dizer, eu fui conhecer isso com os outros. Eu já estou na hora de aposentar, eu tenho 40 anos que tira leite, né? Então, assim, infelizmente, isso não chega para a gente, sabe? Então, essa coisa. Então, assim, eu só estou dando esse relato para vocês entenderem assim, a dificuldade para nós que estamos no campo. Isso tudo que está acontecendo no campo, eu falo, é porque eu acredito que tem muitos produtores com essa ansiedade de ter, né, essa condição de uma vida plena e independente, né? Então, assim, então, assim essa necessidade que a gente que está aqui no campo tem de que tenham mais comunidades que chegam até a gente, né, para poder que a gente possa atrelar, né? Porque eu falo que a minha geração foi aquela geração que ficou sem o elo daquele cara que sabia ir no mato pegar um ramo e fazer o, né, o remédio para o seu bezerro, para a sua vaca, né, que já foi para ir para as lojinhas comprar o medicamento. Entendeu? E eu tive que sair atrás disso para conseguir isso com os outros. Porque tudo que você procurava, e porque é aquilo que você fala da Revolução Verde, eu vivi essa Revolução Verde, né, vamos dizer assim. Né? Eu, quando comecei a mexer com vaca, eu cheguei a ter vacas de alta produtividade, né? Por isso que eu brinco com os outros de evoluir até o meu avô, né? Eu cheguei a ter vacas de alta produtividade, vacas especializadas, para hoje estar com o gado mais rústico possível dentro das minhas condições, né? Para ter isso. Então, assim, aí quando que eu ia procurar solução para aquelas vacas, estava lá nas baias da vida, entendeu? Não estava no que o meu avô fazia, né? Aquilo que eu falei, a inveja que eu tive desse convívio que você teve com seu avô. Eu não tive esse convívio, né? O meu avô é imaginário. Mas é isso, é só para. Luciano, eu queria te agradecer muito, né, de novo a sua presença, assim, a sua boa vontade de estar aqui com a gente. Eu queria te provocar a pensar uma outra coisa, sabe? Você fala assim, essas coisas não chegaram para a gente aqui no campo. Talvez a sua vida, a sua coerência é que precisar chegar para um número muito maior de pessoas na cidade. Você sentiu falta de insumos de conhecimento, você sentiu falta de pessoas alinhadas, de uma rede de amparo. E eu entendo isso, mas apesar disso, você construiu coerência, você foi forte no seu propósito, forte nos seus objetivos, e você conseguiu fazer muito com o pouco que foi te dado. Essa lição de coerência é que faz parte da cura do nosso tempo. As pessoas, principalmente do campo mais à esquerda, que querem ensinar demais, sem viver muito do que ensinam, é que precisavam beber dessa coerência da sua experiência, do seu dia a dia, né? A gente precisa de mais pessoas conseguindo fazer o que você fez. Você falou que você, né, assim, quer entregar uma propriedade melhor para o seu filho. Mas não é só uma propriedade, não. Se você pensar a firmeza que você teve que ter para ter uma abordagem ecológica num ambiente que todo mundo diz que não é possível e você não só conseguiu, como prosperou, você tem muitas lições para compartilhar com outras pessoas. Claro, com mais insumo de conhecimento, com mais apoio, fica mais fácil. Mas muita gente com muito apoio, com, com, com todo o conhecimento disponível, não tem construído coerência. E esse presente é o presente que você dá para a gente hoje, né? De ter construído coerência apesar das dificuldades, apesar das pessoas dizendo que produzir assim não era possível. Você construir coerência apesar de ter ficado sozinho, né? Então, eu te agradeço, eu consigo entender, assim, né?
eu consigo me empatizar, entender mesmo eu não vou nunca porque eu não estou na sua pele, mas eu me empatizo com a sua situação. Mas eu vou te falar que o que você viveu e vive é parte da cura do nosso tempo. Na verdade, a gente tinha que fazer mais Lucianos chegarem para as pessoas que estão na cidade. Isso talvez fosse muito mais importante para o nosso tempo do que fazer o conhecimento chegar para o Luciano, porque o Luciano, apesar do conhecimento não ter chegado, viveu 40 anos de coerência. E as pessoas que estão na cidade, com todo o conhecimento na ponta dos dedos ali, estão usando computador e inteligência artificial para falar de conexão com a natureza. Que sentido que tem isso, cara? Sabe? Enfim, eu sinto muito que tenha sido difícil, mas eu fico muito feliz que você perdurou e que chegou e que está aqui compartilhando com a gente hoje. É o lado bom, né? Da gente conseguir se conectar em rede aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É uma bênção poder te ouvir, é uma bênção ter o seu testemunho aqui para ilustrar para tanta gente, né? Enfim, o conhecimento é importante, Luciano, mas a coerência e a coragem de ouvir os nossos instintos talvez sejam até mais importantes. E você teve essas qualidades, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, eu não tenho nem como, né, me esticar muito depois disso, não. Eu queria que a gente fosse hoje pensar nos 40 anos do Luciano, praticando homeopatia, buscando soluções ecológicas, frente a tantas pessoas desafiando, né, tantas pessoas dizendo o contrário. Se a gente está atrasado, se tanta gente falou antes da gente, talvez a gente esteja realmente muito atrasado, como eu falei, mas, por outro lado, talvez a gente esteja só amadurecendo, né, como frutos de um pensamento ecológico. Alguns frutos amadurecem primeiro, outros amadurecem depois, até que a gente consiga ter uma safra muito abundante, né? Faço votos que a gente consiga ser essa safra e que essa safra consiga transbordar esse conhecimento para onde ele precisa chegar, né? Eu vou agradecer aqui de novo a Luciana, que está aqui me ajudando na produção. Agradecer a todos vocês que têm segurado aqui esse projeto do livro nesses meses conturbados que eu estou passando aqui procurando propriedade. Agradecer o Vitor, que tem feito as edições, o Vitor Mendes, a Luciana Sende, que tem feito a edição dos manuscritos, né? Faço votos que vocês convidem outras pessoas e para participar, basta pedir o livro. É fácil participar. Eu falei ontem com o Luciano, eu vou preparar aqui para os próximos dias, talvez antes do queijo dele chegar aqui para mim, mas eu acho que tem um papo aí que precisa ser gravado, né? A gente conversar um pouquinho com o Luciano, levar isso para o canal, levar para outras pessoas, fazer um bate-papo sobre essa jornada de vida dele aí, acho que vai acrescentar muito para outras pessoas, como acrescentou muito para mim hoje. Fico muito honrado de poder conviver com o Luciano e com pessoas como vocês, viu? Muito obrigado, até a próxima sexta. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois, você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.